Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu vim à tribuna para falar sobre renúncia fiscal. Tema que tem sido debatido nessa casa aqui da maior importância e acho que nós temos que, se me permitam, nivelar por alto o debate. Mas eu não posso deixar de fazer alguns comentários aqui sobre algumas das falas que foram feitas, que trata, obviamente, da aplicação dos recursos que foram objeto de uma ação civil pública, que durou 20 anos e que o Paraná, obviamente, é o Estado beneficiado, 1 bilhão e 400 milhões de reais. É verdade que, desde logo, 400 milhões foi para o governo federal, para aplicar onde ele quiser aplicar isso, né? Por que razão, a Justiça pode nos dizer, mas foi o que aconteceu. O resto do recurso, 1 bilhão, na verdade, ele se subdivide em várias aplicações possíveis e necessárias. Só um ponto que há controvérsia, é a aplicação nas unidades de conservação e seus corredores ecológicos. Esse é o ponto controverso, são cerca de 370 milhões de reais. Efetivamente tem alternativas, inclusive, de utilizar a compensação de área de reserva legal para poder estruturar as unidades de conservação, especialmente na questão de poder dar a propriedade delas, indenizar, na verdade, os proprietários, que é um problema, aliás, deputado Paulo, esse. Mas, indiscutivelmente, assim, o tema que envolve a nossa relação com o meio ambiente é um tema preocupante, porque, olha, eu falei aqui da tribuna e foi confirmado, o deputado Goura, de forma diligente, pela Comissão de Meio Ambiente, requereu, e aquela ONG do Rio de Janeiro, a Funbil, nos enviou um esclarecimento, dizendo o seguinte, que eles receberam, de fato, 110 milhões de reais de uma conta que estava num depósito judicial, que foi enviado a pedido do Ministério Público Estadual e Federal para o Rio de Janeiro, e que eles farão até o final do ano um plano diretor para desenvolver projetos de aplicação desse recurso em 2023. Ou seja, receberam em outubro de 2021 de 110 milhões já se foram embora do Paraná. Nós vamos fazer uma audiência pública, provavelmente dia 5 de julho, sobre esse tema. Quero agradecer ao deputado Goura, né, por, de forma diligente, estar tratando do tema, de forma muito responsável e republicana, diga-se de passagem. Mas eu queria, senhoras e senhores, falar sobre um tema também absolutamente relevante, que tem sido abordado nessa casa, muito especialmente pelo líder da oposição, o nosso querido deputado Arilson Chiorato, que hoje, infelizmente, né, está assistindo a sessão em casa porque contraiu a dengue. Mas está se recuperando bem e, se Deus quiser, semana que vem já está de volta aqui ao trabalho. Mas eu queria dizer o seguinte, minha gente. O pensador, o maior filósofo do Ocidente, Sócrates, dizia assim, ó, às vezes você tem que levantar paredes, não para afastar as pessoas, mas para ver quem se importa o suficiente para derrubá-las. A polêmica sobre a renúncia fiscal praticada pelo governo do Paraná não pode se converter em uma lenda urbana. Não há dúvidas de que é necessário passar esta política a limpo, mas temos que compreender que os incentivos e benefícios fiscais têm servido para dar suporte à competitividade de importantes cadeias produtivas do Estado e, mais importante, ajudar a criar empregos. É possível rever alguns benefícios fiscais? Evidentemente que sim. Contudo, não se pode inviabilizar segmentos econômicos, colocar postos de trabalho em risco e muito menos querer transferir para o consumidor uma conta tributária estimada em 17 bilhões de reais, que é o valor das desonerações apontadas no orçamento estadual para 2022. Isso é inviável sob qualquer ponto de vista. A política fiscal merece uma ampla revisão e isso já foi reconhecido pelo próprio Poder Executivo. A Assembleia Legislativa vai se debruçar sobre esse tema, assim como sobre outras situações que impactam as receitas que compõem o orçamento público. É dever da Casa
elevar o nível dos debates sobre questões que afetam a economia paranaense. Não podemos, contudo, estimular a desinformação e confundir a sociedade com discursos simplistas. A primeira medida necessária é diferenciar o que é incentivo fiscal do que é isenção ou renúncia. Nenhum Estado considera como perda a desoneração que incide sobre produtos e serviços que são essenciais à sociedade, principalmente aqueles consumidos pela população de mais baixa renda. Falar que um benefício fiscal favorece a setores econômicos e prejudica toda a sociedade é um raciocínio enviesado. A lógica desta retórica é a de que o Estado cede 1 para ganhar 3 e que sem a política de incentivos fiscais poderia arrecadar integralmente 4, aumentando assim o valor que entra nos cofres públicos. Obviamente, a conta é muito mais complexa, mas o risco de abolir os incentivos pode significar, em alguns segmentos, a perda de tudo que se arrecada. O que chamam de renúncia ou isenção são desonerações concedidas por todos os estados. E no caso do ICMS, a prática precisa do aval do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. O fato concreto é que o Paraná não pode extinguir totalmente as medidas que estão em vigor, sob o risco de perder competitividade na atração de novos investimentos e empreendimentos, de elevar a carga tributária e de ver empresas e empregos migrarem para territórios vizinhos. Reafirmo que essa política deve ser revisada de tempos em tempos. Há tratamentos tributários diferenciados históricos, que estão amparados em regramentos jurídicos antigos. Uma grande parte das renúncias fiscais é renovada desde a época em que vigorava o ICM. São, portanto, anteriores a 1988. Tudo que está em vigor deve ser respeitado, mas também merece ser revisitado. O segmento de alimentos, senhoras e senhores, representa praticamente 50% daquilo que se classifica como entrega de recurso público ao empresariado. Em 2022, a soma das desonerações de ICMS nessa categoria bateu em 8,3 bilhões. Estão nessa conta diversos produtos que compõem a cesta básica. As renúncias no IPVA, que incide sobre os veículos, passam de R$1 bilhão e 80% disso é benefício dado para veículos utilitários de cargas e transporte de pessoas que não tem a alíquota cheia, ela tem uma alíquota reduzida de 1% e não os 3,5%. Lembremos que num passado bem recente foram reduzidas, de forma justa na minha visão, as alíquotas do imposto de mais de 60 mil itens. Além disso, o Paraná autorizou uma isenção para o Simples Nacional maior que a média dos outros estados. Em outra medida, entendo adequada. Apesar disso, não desconsidero que são 2 casos que hoje afetam as receitas e inflam os volumes de desonerações. De outra parte, há um programa de incentivos fiscais para enfrentar a conhecida guerra fiscal entre os estados. Esse mecanismo permite atrair uma nova empresa ou estimular a expansão de uma atividade existente, desde que haja geração de empregos. No caso de empresas já instaladas, é exigida a manutenção da arrecadação na média dos 12 meses anteriores à concessão do diferimento. Trata-se de uma política que incrementa o bolo tributário no médio prazo e abre oportunidade de trabalho no curto prazo. O pagamento do imposto, nestes casos, é postergado, mas a dívida não desaparece. Não se pode falar em renúncia ou isenção. O programa se aplica sobre o chamado imposto incremental e, com isso, transforma em algo concreto impostos e empregos que não existiam. Semana passada, ainda na última terça-feira, o governador Ratinho Júnior
Deputado Romanelli, por favor. Me tenha paciência, 2 minutos eu concluo, Pois não, Excelência. deputado Romanelli. Fez uma fala, fez uma apresentação onde mostrou que 119 bilhões de reais de investimentos foram atraídos para o Paraná. Eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: enquanto o Brasil não viabiliza uma reforma do sistema tributário para a carga tributária, deixe-se configurar como um diferencial competitivo e sobrevivência de empresas e produtos, o melhor que temos a fazer é descomplicar esse debate. A tarefa que se impõe é encontrar um caminho que viabilize mais recursos para o investimento público, sem penalizar o setor produtivo e a sociedade. Uma boa oportunidade para isso vai ocorrer quando o governo do Paraná publicar a regulamentação do Fundo de Recuperação e Estabilização Fiscal, o FUNREP. O instrumento foi criado, inclusive aprovado nessa casa, para financiar ações em caso de calamidade e reduzir os impactos de recessões econômicas ou desequilíbrios fiscais. Segundo a lei, o fundo deverá ser formado pela cobrança de uma alíquota de 12% sobre os benefícios fiscais concedidos a diversos setores. O percentual vai incidir sobre a diferença entre o que a empresa recolhe atualmente e o que deveria pagar sem enquadramento tributário diferenciado. Nossa obrigação, senhoras e senhores, é travar o bom debate à luz do interesse público e construir alternativas que nos levem a um crescimento socioeconômico sustentado e sustentável, que atinja todas as camadas da sociedade paranaense. Eu tenho a convicção que os deputados e deputadas terão protagonismo nesta arena, demonstrando a capacidade do Legislativo de propor soluções para que o Paraná e seu povo continuem prosperando. Muito obrigado.